Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Por gentileza, se inscrevam, curtam o canal e compartilhem aí com quem gosta desse tipo de conteúdo. Bem, pessoal, o caso que eu vim trazer hoje para vocês, na verdade, eu esperava que ele tivesse tido um outro desfecho, mas infelizmente ele não teve, tá? Que é o caso aí dos bolinhos de mandioca envenenados aqui de São Bernardo do Campo Grande, São Paulo. Bom, para quem não estava aí acompanhando o caso, é o caso do Lucas, de 19 anos, que acabou ingerindo bolinhos que estavam com substâncias aí que poderiam ceifar a vida dele. Mas vou explicar para vocês essa história e detalhes dela, gente, que sempre vai bater na mesma tecla. A necessidade imensa de nós escutarmos as nossas crianças, de nós ouvirmos os nossos filhos. Bem, só colocando assim, bem destacado no vídeo, o vídeo não é um julgamento da mãe do Lucas, tá? A mãe do Lucas também é uma senhora analfabeta, que lutou sempre muito pela sobrevivência dos filhos. Mas ela é uma peça muito importante neste caso e que não tem como não contar essa história e não contar sobre ela. Bom, a mãe aí do Lucas, ela tem o primeiro casamento, o qual ela tem 4 filhos aí com o primeiro companheiro. Só que esse primeiro companheiro dela vem a óbito, tá? Então, logo assim, né, a pessoa fica com 4 filhos para sustentar tudo. E ela sempre muito tentando cuidar daqueles filhos com pouco estudo que ela tem. Depois ela conhece um segundo companheiro e desta união, escutem bem, o segundo companheiro, ela tem mais 3 crianças. Se eu não me engano, juntando essas 7 crianças, são 6 homens e uma menina. Quando ela conhece esse outro companheiro, os mais velhos do primeiro casamento já estão com uma certa idade, então eles já estão ali a ponto de sair de casa. Só que o que acontece também com esse segundo companheiro, ele falece, tá? Então eu escutei muito se falar, cadê o pai dessas crianças? Os 2 estão mortos, aí fica difícil, tá? Quando ela conhece o homem que ceifou a vida do filho dela, os 2 vão morar juntos. Logo, a primeira atitude que ele tem é se mudar para Minas Gerais, sair aqui de São Paulo e ir para Minas. E logo mais vocês vão entender o porquê disso, tá? E se os filhos dela, do primeiro casamento, já estavam crescendo, agora eles já estavam adultos, já tinham saído de casa. E ela tinha ficado ali apenas com os filhos menores. E, segundo relatos de quando se encontram aí com a mãe, esse padrasto, esse terceiro padrasto aí, que não era pai de nenhum deles, era sempre um homem muito ogro, muito agressivo. Por exemplo, ela tá conversando com um dos filhos. Para de conversa fiada, vai fazer alguma coisa pra mim. Como é aquele tipo de pessoa ignorante? E ela via isso, caramba, poxa, é dele. E os filhos falavam, mãe, se separa desse cara, você não precisa disso. Eu gosto dele. É o que ela alegava, não quero me separar dele. A vida vai seguindo e chegamos agora quase no final do mês de julho, a segunda quinzena do mês de julho, vamos falar, tá? E o Lucas era um dos filhos aí dessa senhora, ele tinha 19 anos. E o Lucas, gente, o que me pesou muito o coração, ele só queria a independência dele, só isso. O casal, junto com os filhos, eles acabam vindo aqui para São Paulo, por algumas condições, morar no terreno que pertencia à irmã do Lucas. A irmã do Lucas não, gente, perdão, a irmã do padrasto. Guardem aí. Essa senhora, irmã desse senhor, tá bom? E a vida continua, a mãe do Lucas vai trabalhar como doméstica, e o Lucas, ele passa muito tempo com o padrasto, porque ele trabalha de pedreiro e tudo mais, e ele é fantástico nas coisas que ele faz, até que esse padrasto, ele vai na casa aí da irmã, que morava super perto, então acabava por ter ali uma aproximação. E ele vai lá pedir uns bolinhos que ela estava fazendo. Segundo a irmã, ele sempre tinha o costume, né, de receber na casa dele alguns quitutes que ela fazia, tal. Mas dessa vez ele pediu. O que você tá preparando de gostoso? Bolinho de mandioca. Me dá uns para eu levar para casa. Nisso ela manda a filhinha mais nova dela entregar os bolinhos.
E ele faz uma coisa que ele não costumava fazer. Ele come um bolinho e dá um bolinho para cada pessoa ali da família. O Lucas, logo após comer, começa a se sentir mal. E ele vem com a história de que ele fez de tudo, que tentou tirar o carro da garagem, mas não conseguiu. Por fim, quem acaba socorrendo o Lucas é uma pessoa bem forte, bem alta, né? A mãe também tenta socorrer. Mas ele não era um rapaz muito grande, mas, gente, é um homem, é um pouco mais forte, né? Foi socorrido, foi levado ao hospital. E é óbvio que a culpa ia cair toda na tia. E segundo o padrasto, qual era a desculpa? Ah, os dois não se gostavam, ela odiava os meus filhos. Segura essa, tá? A mídia, muito irresponsavelmente. Galera, cuidado com as informações que vocês consomem. Ah, porque era da emissora X, da emissora Y. Cuidado, às vezes as pessoas passam informações que não são verdadeiras. Falaram que essa tia, quando a polícia chamou para prestar esclarecimentos, ela fugiu. Isso não aconteceu. Os filhos dela deixaram bem claro: a nossa mãe nunca fugiu. Ela esclareceu o que tinha para esclarecer. Inclusive, galera, essa tia, irmã desse monstro, que não tem outro adjetivo, tinha deixado dentro um pouco da massa, né, congelada, alguma coisa assim. A polícia pegou essa massa e conseguiu provar que não tinha nada ali. Você sabe o que você fez, né? Muito pelo contrário, começou-se aí. Então se começa, gente, quase que um clamor dos irmãos, tanto do primeiro quanto do segundo casamento da mãe do Lucas, para se olhar para esse padrasto, porque tinha algo de errado com o enredo que ele estava contando. Tudo bem, a polícia manda prender esse padrasto preventivamente, só que em seguida ele é solto. E aí começa o maior horror, né? Você vê a pessoa que fez realmente alguma coisa com você solta. Aí que a família começa a falar. Galera, dessas crianças, quando essas pessoas eram menores, realmente, ele visitou essas crianças intimamente, se é que a gente pode falar assim. E lembra da tia que eu falei pra vocês, que tá sendo acusada? Teve uma época que ela entregou a criança para o irmão e para a cunhada, até aí confiava, pedindo: olha, fica um pouco com a minha filha, até eu me ajeitar. E de fato eles fizeram isso. E a filha, já adulta, hoje com quase 30 anos, se eu não me engano, ela vem a público e fala: eu sofri, sim, abuso desse homem. Antes ele já tinha sido casado. Não se sabe ao certo, né, se essa antiga esposa dele relata ou se os filhos dela relatam de abuso. Só que ele relata, essas crianças, né, hoje, esses jovens, que a gente pode falar assim, sofreram abusos, que começou cedo, dos 4 até os 16 anos de idade, mais ou menos, essas crianças sofriam algum abuso, e ele sempre dizia: se você falar, vou machucar alguém que você ama, vou te machucar. E os outros, porque olha, pensa, menino e menina, tá? Os meninos, eles tinham muita vergonha de falar. Sim, porque principalmente os meninos, gente, eles tinham vergonha de dizer que estavam sofrendo alguma coisa pelas mãos desse senhor aí, que hoje tá na casa dos 60 anos, tá? E essa menina, que é a sobrinha dele, ela foi a única que ela não teve medo de falar, mesmo mediante a todas as ameaças. Na casa que eles moravam tinha uma tina. E vou falar por cima, tá, galera? Ele ficava: por que você não vai tomar banho nessa tina? E ela, criança, ela ia e ele fazia os maiores absurdos que vocês podem imaginar com essa criança. Ela conta para a maioria das pessoas que ela pode contar, só que o que acontece? Ela não é escutada. Olham para ele e falam: jamais ele faria isso. Então precisa, gente. Todos esses anos, ele, o que ele fez? Escuta só. O Lucas já estava com 19 anos. Ele pegou um carro que o Lucas tinha, um Fusquinha, sem autorização do Lucas, bateu com esse carro. Isso já foi um jeito de deixar o Lucas bravo, tá? E diz também que ele não gostava porque o Lucas tinha um cachorrinho e ele cuidava do cachorrinho. E ele não aceitava que o Lucas gastasse dinheiro que ele gastava, né, com o cachorrinho e com o carro, e não colocasse esse dinheiro dentro de casa, sendo que o Lucas era um provedor da casa.
Quem não fazia nada era ele. Que tinha a esposa trabalhando e o Lucas ali e os outros irmãos ali tentando, né? Os irmãos que eram do segundo casamento, sustentar a casa. Ele simplesmente fazia ali um bico ou outro e tava tudo bem. Tava sendo sustentado, né? Esse monstro. Gente, eu fico procurando outros adjetivos, apesar de eu achar monstro uma coisa que não existe. E esses seres existem, né, nos rodeiam aqui. Esse senhor ainda chegou a falar que ele tinha medo de perder o Lucas pro inimigo. Porque assim, ele era de uma religião evangélica e ele usa disso para atacar a irmã, porque a irmã era de uma religião afro. Então ele fala, porque a vida dela é ficar lá, indo em templos do diabo, e ela fez isso com meu filho. Ou seja, ele ainda tentou atacar a religião da irmã para que ela ficasse com... Pode abrir. O que é isso? Parece uma veinha. Não. Vem cá, velha surda. Gente, se desse pra deixar esse momento, que simplesmente a Piaf, ela foi, a gente abriu a porta lá, nhau, reclamando. A gente tem que recordar que ela é uma idosa, né? Que ela tem 14, né, amor? Ela vai fazer 14 aninhos. Na idade dos gatinhos. Mas, retomando aqui o caso, né? Bom, porque a gente tem os bichinhos de estimação da gente. E eles tiram o peso de histórias horrorosas como essa. Pelo menos um pouco, né, amor? Mas, enfim. Ele fica tentando manchar aí a popularidade da irmã, vamos dizer assim, porque a irmã trabalhava muito tempo num pet shop ali com tosa e tudo mais, então todo mundo conhecia a irmã dele há muito tempo em São Bernardo e gostava muito da irmã dele. E outra coisa, o tempo que ele ficou aí trabalhando com o Lucas, quem entregava as coisas pra eles, assim, comida e tudo mais, era a tia. Então era normal que ela e o Lucas tivessem em algum momento se desentendido, porque se você vive sempre perto de uma pessoa, você, volta e meia, vai se estranhar com ela. São duas pessoas que estão próximas, mas muitas vezes, né? Que são humanas, que são pessoas diferentes. E o Lucas, ele começou a se envolver com a filha do pastor. E o pastor gostava muito dele. Ele começou a se envolver e tal, tinha planos realmente de ter a casinha dele, já estava com isso prestes a acontecer. E esse padrasto tem também a cara de pau de mandar lá as mensagens pro pastor dizendo que tem medo de perder. De pester não tem, né, gente? De perder o filho pro diabo. E o pastor fica, mas como assim? Porque o menino tá namorando, né? Tá tendo uma vida de qualquer jovem. Qualquer jovem saudável, né? Querer as coisinhas dele e tudo mais, ter uma independência e ter uma relação. Mas enfim, galera, o que aconteceu é que o que foi colocado nesse bolinho talvez tenha sido aquela substância famosa para ceifar a vida de rato, tá? E em São Bernardo é um lugar que aparece bastante roedor e tal, então é normal ter pessoas que vendem isso lá. A pessoa que vendeu isso para ele foi apreendida, já tá solta, pagou uma fiança, tá solta, ok? A polícia ainda não tem 100% de certeza, a delegada ainda, uma delegada que tá trabalhando assim maestralmente nesse caso de São Bernardo, ela ainda não conseguiu provar 100% que é esse veneno, mas as pessoas têm já essa suspeita. Tudo acabou caindo em cima da tia, porque você tem uma ideia, que nem a ideia que se tem lá dos cajus, aqui do norte do Brasil, que veneno é uma coisa de mulher, e não é bem assim, gente. Sabe, você colocar um estigma em cima de uma coisa, feminina ou masculina, pelo amor de Deus. Supõe-se que esse monstro tinha ciúme do enteado. Mas o que acontece, gente? O Lucas, ele foi socorrido, ele foi para o hospital. E, infelizmente, ele lutou, mas o corpo dele não resistiu. Agora, nesse final de semana passado, os médicos diminuíram para ver se o corpo iria responder. Só que aí, infelizmente, quando os médicos fazem isso, é muito para ver se a pessoa vai ficar nesse mundo ou não, né? Se o corpo dela vai conseguir se reerguer ou não. Os irmãos, eles colocavam muita fé de que o Lucas iria conseguir voltar. A mãe várias vezes foi visitar o Lucas. E outras coisas que eu falei pra vocês, não sei se vocês recordam que
padrasto disse que tentou tirar o carro várias vezes para socorrer o Lucas. Mentira. Quando estava todo mundo desesperado, tentando ajudar de alguma forma, ele estava tomando café na cozinha. Só que o Lucas foi muito forte e lutou pela vida até onde deu. E aqui nós, do canal, deixamos aí os nossos pêsames para a família. Nesse momento, julgar essa mãe, eu não estava com ela, né? Não estava vendo o que acontecia na vida dela. Não é a coisa mais inteligente a se fazer. Mas um apelo que a gente tem que ter é ouvir as crianças. A criança mente. A criança mente, mas se você suspeita que seu filho está mentindo, tente investigar. Muitas vezes criança mente sim. Mente. Em outras vezes, a criança, ela fala a verdade. Isso é do humano. Mentir é do humano e falar a verdade é do humano. Como muitas vezes a criança também não fala. E você vai percebendo pelo seu filho que tem alguma coisa de errado. Então, gente, observa as crianças. Esse rapaz de 19 anos vai ficar muito, mas muito complicado para alguém provar que esse monstro visitava ele, também na intimidade. Porque agora ele não tá mais aqui para falar. Lembrando que, mas se abusou, por que andar junto? A pessoa, sendo extremamente jovem, com as idades que eu citei aqui para vocês, a partir dos 4 até os 16, tudo, às vezes a cabeça dela não sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Vocês entendem isso? É como eu pegar e julgar a vítima porque ela recebeu uma agressão, porque ela sofreu uma agressão. Então essas coisas elas não entram em pauta. O que entra em pauta é: precisou um rapaz, início da vida, começando as coisas dele, tudo bonitinha, certinha, perder a vida nas mãos de um monstro desse, para que a moça lá, que vamos colocar aí 20 anos atrás, falou que estava sofrendo esse tipo de abuso, alguém ia acreditar? Sabe, gente? Tá bom, eu não tô acreditando. Vai averiguar. Vai averiguar, parece que é o medo de descobrir a verdade. Às vezes a verdade é muito mais simples de lidar. Na verdade, falo muito na verdade, né? Mas a verdade, gente, é muito mais simples de lidar do que você sustentar uma mentira e daqui a pouco essa mentira ter uma consequência do jeito que teve. Novamente, nós deixamos aqui os sentimentos para a família do Lucas e é um apelo, gente. Olha as crianças. Olha as crianças de vocês. Não estou falando que as pessoas não têm o direito de se casar de novo, de tentar ser feliz de novo. Mas tudo isso tem que ser muito bem analisado, muito bem olhado. Porque se um pai ou uma mãe faz isso, a gente sabe que faz. Infelizmente, as crianças que sofrem abuso é sempre de gente muito próxima. Aquela pessoa que... Nhau, vocês ouviram nhau? Fica mexendo, você vai tomar uma arranhada aí depois. É melhor eu ficar quieta. Só ficar olhando a fofura. É minha filha aqui, meu povo, que não dá pra vocês verem. Mas como eu tava dizendo pra vocês, se pessoas de dentro de casa, pessoas próximas fazem, imagine o que um terceiro não vai fazer. Então, respeito com a família. Ele já tá preso, eu espero que ele fique muitos anos na cadeia. Muitos anos na cadeia. Que é o mínimo, né? Que a sociedade espera por um ser desse. E eu queria saber de vocês se vocês já tinham escutado, né, sobre esse caso. Eu acho que muita gente às vezes ouviu por cima, não sabe que o Lucas veio a óbito. Ou senão não sabe o que envolvia essa história, as outras partes, né, dessa história tão triste e que infelizmente teve esse desfecho aí tão fatal. Eu vou ficando por aqui, lembrando a vocês que tem vídeo todos os dias, segunda os vídeos são um pouco mais diferenciados. Na quinta-feira tem os nossos casos criminais. Esse teve um desfecho assim, né, que as pessoas de repente não esperassem, mas ainda bem que foi descoberto. E todos os dias aí tem os shorts no canal. Eu vou ficando por aqui com um alerta novamente. Isso novamente ficou estranho. Vamos prestar mais atenção nas crianças. Se você acha que seu filho está mentindo, vai averiguar. O que não pode deixar é que a vida delas virem um inferno, que sejam ceifadas por seres aí que não tem nem adjetivo para classificar. Eu vou ficando por aqui. Obrigada para você que ficou comigo até agora e até a próxima.